A dor não está no corpo físico, nem naquela dor de cabeça que eu não entendo porquê, nem naquela tristeza que eu não sei de onde vem, naquela angústia que aparece meio que do nada. Tudo está em camadas mais profundas do inconsciente. E o que nós conseguimos perceber através de pensamentos e emoções é uma pontinha desse iceberg. Tem a camada mais profunda, que é a camada espiritual. Porque através de acessar essa camada espiritual, descobre uma memória ancestral, uma dor que não é consciente, uma informação energética. Então não adianta terapia comum, é preciso ir lá na raiz. Você também é aquela pessoa que tem muito medo e não sabe por quê? Você é aquela pessoa que tem um sentimento que não sabe de onde vem? Tem aquela tristeza profunda, quietinha, que a cada pouco aparece na tua vida e você não sabe por quê? Seja bem-vindo a esses sentimentos que a gente não entende, né? Eu quero falar hoje um pouquinho aqui da minha história, porque eu vivenciei, eu passei por muito disso e demorou muito tempo até eu entender o que acontecia dentro de mim. E aí fui me curando dessas tristezas, destes medos inexplicáveis, né? Mas que no fundo, tinha explicação. Eu fui aquela menina que tinha muito medo de ter filhos. Eu era aquela menina moça que casou jovem e sempre teve esse medo. E até me culpava porque meio que não era normal. A maioria das meninas, das mulheres, querem ter filhos, né? E então eu achava, nossa, como é estranho, será que isso é pecado, não querer ter filhos, né? Como é que pode, todo mundo quer ter filhos e eu não tenho assim toda essa vontade, né? Todo esse interesse de ser mãe. E aí, passou-se o tempo, estava casada já há 3 anos e pouco, e meu esposo sempre, né, cutucando, vamos ter um filho, tá bom, eu quero então só ter um filho. Só um. E eu tenho medo de parto normal. Eu quero que a gente vai se programar para mim fazer cesárea, né? Porque eu tinha muito medo. Minha mãe sempre dizia, meu Deus, por que tanto medo? Não sei, mas eu tenho medo. Eu só sabia que eu tinha medo. E eu confesso que quando eu fiz o exame, né, para ver se eu tava grávida, e eu olhei aquele exame assim, positivo, eu gelei, eu não sabia se eu sorria, se eu chorava. Eu fiquei, e agora? Meu Deus. Então, me assustei, me apavorei, né? Não sabia se eu ficava feliz ou se eu ficava com mais medo. Foi uma mistura de emoções. Mas enfim, eu estava grávida, né? E então era isso. E aí depois, né, o bebê veio, lindo, saudável. Eu sou mãe de um menino. E ele era um menino muito lindo, gorduchinho. E aí depois de um tempo as pessoas começaram a me perguntar, tá, e aí, vão aumentar a família, não vão? Então, não quero mais, tá bom assim. Então eu era aquela mãe feliz, mas eu tinha um fundinho triste, né? E eu não sabia o porquê. Então desde 2014 eu comecei essa busca de... Eu sempre brinco que por livre espontânea obrigação o universo me deu um pontapé, né? E me fez sair da empresa onde eu trabalhei 27 anos. E aí essa grande busca começou, né? Onde eu comecei aos poucos a me investigar, a me perceber, a me conhecer. E aí atrás de tudo isso que eu sentia. Para quem me acompanha já sabe um pouquinho da minha história, né? Então foi um longo caminho. E é um longo caminho, eu sempre digo, na verdade, é eterno, né? O caminho do autoconhecimento. E a gente vai sempre percebendo um pouquinho a mais de como a gente é e o que acontece com a gente, à medida que a gente vai se abrindo também para tudo isso, né? Ganhando consciência, tratando todas as partes nossas e conseguindo se libertar, né, de tudo isso que nos aprisiona. E nisso tudo vem aí muito profundamente toda a questão de vivências, de terapias, né, que fazem com que a gente vai lá no fundo, né, na raiz realmente de tudo que é importante a gente entender e tratar. E muitas vezes nem é só entender, porque não é tudo racional. Lembra? Eu não sabia por que eu tinha medo, né? Então, dentro de uma terapia profunda, de vivência profunda, de tratamento energético e espiritual profundo, eu então descobri que em uma vida passada eu morri em trabalho de parto aos 30 e poucos anos. E aí
Foi muito incrível quando eu descobri tudo isso. Eu chorei, eu agradeci. Eu olhei para o céu ensolarado aquele dia. Eu disse, nossa, que maravilha. Hoje, nessa época, eu agora como Patrícia, tive a oportunidade de engravidar, tive a oportunidade de ter um hospital onde fizessem cesárea, tive a oportunidade de morar perto de um hospital e tive a oportunidade de ter o meu filho. Que essa tristeza profunda que eu tinha, esse medo, vinha de tudo aquilo ali. Vinha de eu não conseguir ter sido mãe, vinha de toda aquela dor naquele trabalho de parto que não pôde ser feito, né, que não aconteceu, onde todo esse registro eu carregava no meu corpo, né, no meu espírito, e isso se manifestava no meu corpo. Lembra lá quando eu comentei que eu olhei o exame da gravidez? Todo o meu corpo reagiu. Então era uma memória, uma fração minha, uma memória ancestral, né? Então é isso, gente. Muitas coisas não é racional. Não vai adiantar você tratar só racionalmente. Tem coisas que você precisa rastrear profundamente e tratar energeticamente e espiritualmente, né? Para a gente conseguir sair realmente de todas essas dores que a gente sente, dessas angústias, dessas tristezas, desses medos que nos paralisam sem a gente nem imaginar o que é. Então eu trago aqui a oportunidade de você, que assim como eu, está em busca de curar tudo isso que está aí na sua mente, que não entende, que não consegue entender o que acontece com tudo o teu corpo, com tudo que acontece. Eu convido a você a me chamar pelo direct, que eu te explico um pouco mais sobre isso. E hoje sim eu posso te ajudar. A vida hoje para mim é muito mais leve, muito mais alegre, mas foi um longo caminho. E aí a vida vai se tornando mais leve. A gente vai ganhando liberdade emocional, porque a gente vai se desprendendo, né, dessas memórias emocionais, desses registros que estão no nosso DNA, no nosso corpo, porque ele vai reagindo a tudo isso e a gente nem sabe, né, por quê. Eu espero de verdade ter contribuído um pouquinho aqui com você, e eu sou a prova viva de que sim, é importante e necessário tratarmos todos os nossos campos, mental, energético, espiritual, emocional e físico, porque não é tudo racional. E só com a cabeça a gente não cura muita coisa não. Todas as nossas informações, elas estão guardadas no nosso inconsciente. Um grande abraço, aqui quem fala é Patrícia Terapeuta, terapeuta sistêmica, energética e espiritual. Até mais.